Como nós já sabemos, o Velho Mundo detinha a supremacia política, econômica e religiosa entre 1492, ano em que se iniciou as grandes navegações, a 1914, ano em que se iniciou a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que essa e outras guerras fazem parte de grandiosos acontecimentos históricos, que determinaram quais foram os países vencedores, que passaram a ter a supremacia mundial, e quais foram os perdedores, que se afundaram em dívidas, alavancando graves crises econômicas, sociais e políticas, trazendo essas marcas de destruição para os dias de hoje. O nosso objetivo é falar da hegemonia estadunidense a partir de 1900, mas para entender melhor como esse país conseguiu se sobressair entre os demais, não podemos esquecer de mencionar a sua industrialização, que eclodiu no século XIX, durante a Guerra da Sucessão, e que continua a se desenvolver até hoje. A eclosão da indústria foi fundamental para a geração de produtos indispensáveis como armas, mantimentos e medicamentos que foram usados em diversas guerras, garantindo a vitória dos Estados Unidos e dos países que ao lado dele lutaram, além de garantir também a lucratividade e, consequentemente, o título de país mais forte em todos os âmbitos imagináveis. Devido ao desencadeamento da sua indústria, o país norte-americano fez um acordo com a Inglaterra e França, pertencentes à Tríplice Entente, durante a Primeira Guerra Mundial. O acordo era o seguinte: se os Estados Unidos exportassem produtos fundamentais para a guerra, como armas, aço, comida e carvão, garantindo a vitória desses países europeus, os mesmos pagariam pela remessa de produtos e devolveriam o dinheiro dos empréstimos concedidos, o que claramente iria aumentar ainda mais a lucratividade dos Estados Unidos, que a essa altura não estavam participando diretamente dos conflitos. Caso não conseguissem vencer, não pagariam as dívidas por conta das despesas do pós-guerra. O país norte-americano aceitou o acordo como forma de se posicionar mediante a guerra e para provar o seu crescimento aos demais, exportando os produtos. É claro que se países fortes, como é o caso da Inglaterra e França, se aliassem a outro com grande potencial em desenvolvimento, as chances de vencerem a guerra dobrariam. E foi isso que aconteceu. A Tríplice Entente venceu e todas as nações citadas anteriormente saíram lucrando, especialmente os Estados Unidos, já que não tiveram nenhum gasto com destruições internas. Mas como nem tudo são flores, a nação norte-americana também passou por um momento de crise. Após os aliados europeus se recuperarem, a nação não teve a quem vender a exorbitante quantidade de produtos fabricados em suas indústrias. Com isso, as empresas ficaram desvalorizadas na bolsa de valores, o que alavancou uma grande depressão econômica, chamada Crise de 1929. O então presidente americano, Franklin Roosevelt, criou o plano New Deal, com o objetivo de recuperar a economia através de investimentos em obras públicas para a geração de empregos, distribuição de estoques agrícolas que estavam acumulados e o controle de preços dos produtos. Em um processo lento, houve a possibilidade de recuperação, fazendo com que os Estados Unidos entrassem de cabeça logo no início da Segunda Guerra Mundial, diferente do que aconteceu na Primeira Guerra, no qual só entrou diretamente a partir de 1917. Já na Segunda Guerra, lutaram na chamada Tríplice Aliança e venceram mais uma vez, primeiramente devido à indústria, mas também pelo seu forte exército em combate e principalmente pela utilização de armamentos nucleares, que provaram o início do grande desenvolvimento científico pelo qual a nação estava destinada a passar. Após essas duas grandes guerras, houve um embate entre socialismo e capitalismo. Havia aqueles pertencentes à União Soviética, que acreditavam que o socialismo deveria ser a única ideologia política vigente, visto que pregava a estatização de empresas, e que aqueles que acreditam que a única forma de aumentar a qualidade de seus produtos por meio de disputas era com o capitalismo, sistema presente nos Estados Unidos. Cada um desses dois países disseminou suas ideias em vários outros.
Os que adotaram o capitalismo foram protegidos pela OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, criado pelos Estados Unidos. A mesma coisa aconteceu com a União Soviética, que, por sua vez, criou o Pacto de Varsóvia, com o mesmo objetivo. Durante a Guerra Ideológica, os avanços científicos e tecnológicos eclodiram na nação norte-americana na chamada Corrida Espacial. Desenvolvimento de computadores, construção da primeira aeronave e avanços de pesquisas científicas outorgavam a força estadunidense. Com a queda do Muro de Berlim, a Alemanha Ocidental se tornou capitalista, fazendo com que essa ideologia vigorasse pelo mundo e que a União Soviética fosse destruída. Todas as guerras citadas anteriormente fizeram parte da construção de uma forte hegemonia. Mas para um país garantir a sua autonomia, é necessário que ele continue mantendo a sua economia estável. Atualmente, o seu produto interno bruto equivale a cerca de 20 trilhões por ano. O setor primário, no qual há o aproveitamento da silvicultura, pecuária e agricultura, conta com modernas técnicas de exploração e eficientes maquinários agrícolas, que garantem uma alta produção, sendo vendida interna e externamente. No setor secundário, sua indústria continua evoluindo através da produção de aparelhos como computadores, softwares e aviões. Nesse sentido, podemos citar a presença de tecnopolos, que já fazem parte da quarta revolução industrial, produzindo tecnologias com base na junção da física, área digital e biologia. Um exemplo de tecnopolo é a sede da Intel, em Santa Clara, Califórnia. Já o setor terciário é uma de suas principais fontes de renda. O turismo atrai muitos visitantes todos os anos, sendo o terceiro lugar mais visitado do mundo. Esses fatores garantem a lucratividade interna, mas o principal fator que garante a sua força é a presença de grande quantidade de polos financeiros como bancos, seguradoras e imobiliárias, que asseguram e, ao mesmo tempo, fazem o dinheiro circular dentro e fora de suas fronteiras por meio de vários empréstimos concedidos. Para garantir o funcionamento de produtos como aeronaves produzidas nessas indústrias, é necessário o uso de combustíveis. E sabemos que atualmente o que faz qualquer país andar, ou melhor, voar, é o petróleo. A nação norte-americana, desde 1975, já ultrapassa a Arábia Saudita e a Rússia no que diz respeito ao petróleo, e mesmo assim criou o chamado SPR, ou Reserva Estratégica de Petróleo, no qual o Departamento de Energia dos Estados Unidos tem a função de armazenar e proteger milhões de barris caso ocorra alguma emergência como uma falta mundial do mesmo. Por isso, o país prefere comprar o combustível de fora e proteger o seu. A criação desse grupo de proteção ao combustível é apenas um dos exemplos que podemos citar se formos levar em conta a inteligência estadunidense. Observando isso, é possível entender que o país é extremamente estratégico, pois sempre procurou proteger as suas finanças e, na maioria das vezes, investiu apenas em causas que pudessem dar um retorno, principalmente financeiro. Isso fez com que ele se destacasse mundialmente e permitiu que muitos outros países, especialmente os da América do Sul, dependessem do seu apoio moral e econômico. E é exatamente por isso que os Estados Unidos se desenvolvem dia após dia, mantendo a nomeação de maior potência econômica do mundo.